Jesus, a gente tá aqui pra te falar que... Eu sou seu pai. Ô filha da puta! Isso é um filho da puta, rapaz! O que é? Ele sabia que eu queria falar, Maria! Queria saber de qualquer jeito. Ei, mas era eu combinando pra falar, O que tá caralho! acontecendo? O tio Vitória é meu pai. Não tem tio Vitória, eu sou Deus. Não sabe falar! Inventei a fala, querido. Então, você tava explicando lá, né, que esse especial não é o primeiro, teve outros, né? Tem um outro, ano passado, não lembro o título, que falava da ceia de Jesus. Não sei se você já viu, Bruno. Já viu? Não, eu não vi. Interessante também. Só que esse aí conseguiu ser muito mais debochado e fazer uma crítica muito mais aguda. Foi mais apelativo, tipo assim. Exato. Se bem que o ano passado foi bastante já também. Eu não vi o outro, né, mas eu achei esse bem apelativo, assim. Desde o do ano passado. Foi Também pra caralho. Ele profana vários conceitos, né, do cristianismo, vários princípios, vários personagens, histórias. Não sei, o que você achou? Com certeza. É simples, não tem um limite pra zoeira, literalmente, nesse especial. Tipo, daria pra expandir o limite, tipo, realmente profanar, como é que fala? Deve ser uma coisa mais herege ainda, tipo, se aparecesse, por exemplo, a cena de sexo, né? Se aparecesse, tipo, Jesus pelado. Porque tem muita coisa que é falada e a gente imagina, né? Tipo, Deus fala ali, eu tava do teu lado quando você bateu o punheta, alguma coisa assim. Tipo, Deus... Mas eu acho que tentando, eles passam os limites sem transgredir os limites do humor brasileiro de uma forma geral. Eu acho que esse negócio de passar o limite é considerado, nossa, passou demais limite, porque usou esses termos do humor brasileiro voltado para a cultura cristã. Porque muito das piadas, do modo de falar, as temáticas olhando por si só, você passa em vários programas de humor e tá tudo bem, as pessoas, óbvio que não existe uma aceitação majoritária, mas não é nem de perto tão polêmico quanto foi esse especial. Então, isso que eu tava pensando quando você tava falando, tipo... Beleza, você tá falando que o programa, né, o episódio ainda tá dentro do padrão de humor brasileiro, de certa forma. Tá fazendo críticas dentro de um tema que já é mais ou menos bastante criticado em várias outras formas de mídia e tal, né, de expressão. Mas por que esse foi tão polêmico? Por que as outras críticas não são tão polêmicas? Aí é que eu digo. Entendeu? Não foi tão satirizados não dentro desse tema. Entendi. Ninguém satirizou tão forte cultura cristã quanto eles, eu acho. A impressão que eu tive é que foi uma espécie de Monty Python, só que é brasileirado. Porque o Monty Python... Ele também satiriza ele é bastante extremamente satírico, a cultura cristã. Só que não tem essa pegada sexualizada, não tem algumas... não ridiculariza tanto, tipo, não infantiliza. Tipo, sim. Não é nem infantilizar, é tipo... A impressão que eu tenho é que o Porta dos Fundos ele meio que menosprezou, assim, parece que tornou a história muito infantil, muito banal, muito ridícula, tipo, muito desnecessária, mentirosa, tipo, diminuiu ela num grau muito absurdo, assim, sabe? Que eu vou tentar imaginar como eles produziram, tipo... Eu imagino que na medida que vai escrevendo, eles vão escrevendo meio como se fossem vários pequenos sketches, vários pequenos vídeos do Porta do Fundo, unindo, entendeu? Numa narrativa só. Sim. Ou seja, uma tirada, uma crítica pontual atrás da outra. Dá pra perceber muito claro isso. Sim, tem pequenos temas assim de crítica. Isso, desde coisas que daí ficam extremamente polêmicas até coisas que são banais, que nem falar sobre crítica realmente, que nem aparece um exemplo concreto, o uso dos ingredientes bizarros que a gente usa na ceia.
O que eles falaram exatamente? Não lembro. Esse ano eu decidi fazer, ao invés do bolo de chocolate do ano passado, eu decidi fazer um bolo de nozes. Com suculentas ameixas, coisas que todo mundo fala que não gosta. Isso, tipo, desde coisas banais até daí as coisas polêmicas. Só que quando une tudo em um especial só, em uma narrativa só, é muito denso, entendeu? É uma metralhadora de piadas e críticas. Entendi. Anotei até algumas. Por exemplo, tem a tia lá, acho que é a tia da Maria. Ela tá conversando com o Lúcifer, que era o Orlando, né, ainda. Daí, acho que é ela que pergunta, né, assim, se ele é bicha. Ele é bicha? Daí, não sei, eles conversam mais alguma coisa, e daí o Lúcifer, né, o Orlando responde alguma coisa, tipo, não, mas tudo bem, eu também tenho uma tia que fala a mesma coisa de canhoto e leproso. Então, isso tipo, é uma crítica bem pontual, que provavelmente foi pensado, não, em algum momento a gente vai colocar essa fala. É uma né, crítica... Que ela evidencia toda uma série de contradições, né, dentro dos princípios cristãos e da prática cristã média que a gente vê por aí, né? Tipo assim, que Jesus fala que não é para julgar, não é para tirar a primeira pedra, mas né, ao longo da história a gente vê que né, os canhotos foram super, como é que se diz, prejudicados, né, por causa do preconceito, né? Tinha crenças até de que pessoas canhotas tinham uma ligação com o diabo, né? E existia toda uma série de prerrogativas que deviam impedir, né, a pessoa de desenvolver uma vida como canhoto, enfim, que depois isso foi superado, ou seja, isso é uma coisa do passado, e que existiu o mesmo tipo de preconceito com o leproso, né, que ainda existe, né, de certa forma, né, por várias razões. Enfim, então ele também relativiza, além de mostrar a contradição atual, ele relativiza um pouco justamente essa questão histórica de que tem coisas que foram preconceitos no passado, que hoje já não são mais tanto. Então isso aí tenta, parece que, colocar um pouco, né, a questão do bicho ali, do homossexual também, numa coisa que é um contexto atual, né, tipo, que está havendo um preconceito que está se revelando hoje, mas que em algum momento ele também vai ser superado. Dá a entender um pouco vai virar isso. Uma crítica que nem foi, um preconceito que nem foi a leproso e negro antes. Uma interpretação minha. Eu não sei se eles chegaram a pensar tão longe, mas eu acho que dá pra enxergar isso ali. Eu imagino que foi assim, esse tipo de crítica, assim. Né, tem outras críticas aqui, vamos ver. E tentando, o que eu acho que eles mandam bem é isso. Eles pensam uma crítica que pode ser profunda, mas ao mesmo tempo fazendo com que a gente entenda por aproximação, por familiaridade a crítica. Porque retratar a tia daquele jeito, provavelmente eles retrataram uma tia que deve ter em quase toda a família. Tipo... Aquela tia debochada que não pensa duas vezes para falar os seus preconceitos. Entendi. Entende? Eu acho que eles retrataram isso. Entendeu? Ao mesmo tempo que aprofunda a crítica, eles simplesmente trouxeram algo familiar. Eu queria comentar isso mais pra frente, com mais detalhe. Mas eu queria falar antes de outras duas críticas bem pontuais, né? Já que você estava falando dessa super densidade, né, de um caldeirão de críticas. Para mim foram essas três falas mais paradigmáticas, assim, que chamaram mais atenção. Oi! O Bruno tá aí? Sou eu! Sim, esse é o Bruno. Eu sou o vizinho aí. Aham. Posso pegar as mesas daqui a pouco? Você vai ficar em casa até que horas? Eu levo pra você depois, pode ser? Que a gente tá gravando um negócio aqui. Não, sem problema, se você puder. Sabe onde é, né? Uma segunda fala que chamou bastante atenção foi quando Deus, né, tá conversando com a Maria, tentando convencer ela a fugir com ele, né, enfim, a virar um caso ali. Ele fala assim de Jesus, né, porque a Maria tá preocupada, mas se Jesus não aceitar, não concordar, né, tipo, daí como é que vai ficar essa história entre você e ele, do plano, né, de salvação e tal. Daí Deus fala, não, mas qualquer um pode tocar esse planeta, né, qualquer otário, alguma coisa assim, ele fala, né. Tipo, também essa eu achei bem, chamou muita atenção, assim, no sentido de que, de trazer uma humanidade muito escancarada para Jesus, como se ele fosse só um Zé qualquer, que ia ser filho de uma mulher qualquer, com um pai qualquer, e que, tipo, ele simplesmente escolheu aquele cara, tipo, que na verdade é um humano, assim, e poderia ser qualquer outro, ou poderia nem ser aquele planeta, né, ele fala, vamos para outro planeta, né, qual planeta que você quer, alguma coisa assim, né. Então também não achei sei que se relativiza totalmente assim, a figura de Jesus. Tipo, Jesus naquele momento ele poderia simplesmente não ser o personagem
central da história, nem do próprio episódio, assim, sabe? Tipo, naquele momento o que importa é só que Deus quer comer a Maria, assim, sabe? Mais nada. Eu acho que podemos, sim, fazer uma interpretação mais a fundo, assim. Mas não sei se eles chegaram a pensar nesse ponto. Eu acho que só quiseram retratar Deus da maneira mais provocativa para o cristão. Não, que é o Deus macho escroto. Concordo. E pronto. Eu não sei se eles quiseram pensar tão a fundo, mas faz sentido. Não, concordo. Esse ponto de vista. Acho que o que eu estou trazendo um pouco é justamente isso. Não é explicar o que eles quiseram dizer, mas é de repente como que os cristãos veem essa cena. Entendeu? Por que é tão irritante e por que ofende tanto um cristão observar essa cena? É por causa disso. Além de relativizar totalmente o papel de Jesus, coloca ele até como desnecessário e coloca Deus como um personagem extremamente um humano baixo, né? Vil. Então, mas eu acho que... Quase como se fosse o próprio diabo, assim. Eu acho que é engraçado que, na verdade, a mensagem, inclusive, final do especial é esse. E é uma mensagem que está na Bíblia. O quê? Que Deus está em cada um de nós. Que qualquer um de nós tem que refletir Deus na Terra, tem que refletir Jesus na Terra. Ou seja, nessa cena que você falou, traz isso de um modo ridículo, mas é válido ao mesmo tempo. Porque é uma mensagem da Bíblia, se você pensar. Você está enxergando no sentido de que, justamente, poderia não ser Jesus, poderia ser qualquer outro, justamente porque todos têm o mesmo valor diante de Deus e todos poderiam ser escolhidos porque todos são amados igualmente por Deus, tipo assim. E até porque o próprio Jesus falou que nós temos que ser como Ele. Todos nós temos que ser Jesus na Terra. Eu concordo. Ou seja, Jesus que surgiu realmente como uma entidade, a transfiguração perfeita do humano, digamos, ou na verdade foi a missão de ser Jesus que deixou ser essa transfiguração de humano ser perfeito. É que assim, de acordo com a Bíblia, não existe essa possibilidade de não ter sido Jesus. Tipo, porque Jesus não foi um humano que nasceu e depois ele foi dotado de poderes divinos, né? Que nem está mostrando aqui. É totalmente o contrário. Jesus foi anunciado lá no Velho Testamento, né? Por vários profetas, né? Acho que Isaías e outros, né? Sim. E era um plano, né? Tipo, na verdade é quase que o oposto. É como se a humanidade estivesse servindo de palco para que Jesus, né? Representando ali a presença humanizada de Deus na Terra, usasse todo esse palco para que a história dele mesmo faça sentido. E os homens são testemunhas, né, da existência e do poder de Deus, né, como se, enfim, dá para olhar do jeito contrário também, enfim, mas não vamos entrar nesse ponto. Mas eu acho que por isso também que irrita tanto o cristão, assim, tipo, como assim, tá ligado? Poderia ser qualquer outro, tipo, Jesus é um plano, tipo, né, é o personagem central da Bíblia, né, de repente o católico não vê bem assim, mas o evangélico tende a ver assim, né? Como que de repente podia ser qualquer outro, né? Enfim. E outra fala que acho que marca bastante, que aparece 2 vezes, não lembro agora quem que falou exatamente. Maria fala uma hora, cuidado que eu ando com gente que manda matar o filho, né? Quando ela está ameaçando o Lúcifer para entrar no quarto. E em algum outro momento, Jesus, né, criticando Deus, né, quando ele fala que eu ainda não aceitei minha missão, né, eu entendi ela, mas não aceitei. Ele está aí, né, pensando, né, e percebendo que o estilo dele não é o mesmo de Deus, que ele vai mais para o lado do amor e Deus é para um lado mais da violência gratuita, né, como é colocado ali. E daí ele critica isso, né, porra, mas você mandou o cara matar o filho dele só de sacanagem, né? Tá falando quando Deus ordena Abraão a matar Isaac, né? Sim. Para provar a fidelidade dele, a fé, Sim. Né? A capacidade dele de ser realmente um futuro patriarca de toda a nação e de todos os cristãos e judeus que vão vir dali em diante. Né? É que deixa bem exposta a contradição, que é um Deus que ao mesmo tempo que consegue criar instantaneamente na Idade Antiga um teclado para tocar jazz, é o mesmo Deus que tenta testar o homem para criar valor nele, falando que tem que matar o próprio filho, entende?
É contraditório pra caramba, um Deus que pode tudo, querer que a pessoa faça isso. Em nome do livre-arbítrio, entende? Claro. É esquisito. Justamente, esse é um dos pontos centrais, assim, da Bíblia, né? Essa passagem que mostra justamente como que o homem dotado do livre-arbítrio ainda assim pode escolher seguir a Deus, quase que como se aquilo fosse premeditado, né? De uma maneira, tipo, eu sei que você vai usar o seu livre-arbítrio para me adorar, tipo assim, né? Independente do que eu te peça. E essa a contradição aparente, e até essa prisão, né, aparente, é um dos cernes, né, do judaísmo principalmente, eu acho, Sim. e do cristianismo também, né? Existência do livre-arbítrio que simultaneamente Deus já sabe o destino de todos nós. Ou seja, de que serve o nosso livre-arbítrio se já está traçado o nosso destino? Sim, e ali isso fica totalmente ridicularizado, né? Como se não tivesse justamente essa lógica por trás, né? Essa lógica circular e todo esse valor que tem, né, da questão da obediência e da fé e da fidelidade, né, incondicional, e que isso tem a ver com um tipo de amor. Tipo, ele ignora toda essa discussão e faz simplesmente parecer que é uma violência gratuita, né? Beleza, sim, minha opinião pessoal é que, pra mim, aquilo não é o tipo de amor ideal, né? Não é o tipo de amor que eu tento praticar, né? Tipo, te dou o poder de fazer algo, mas ó, se você fizer diferente do que eu espero, você é um merda, né? Tipo assim, eu não concordo que isso é legal, mas foi muito importante, acho que para a humanidade e fundamenta até hoje, tipo, boa parte da cultura cristã em partes, né? Porque isso também é uma coisa muito poderosa dentro do Velho Testamento, né? Que eu acho que Jesus depois justamente ele traz um discurso e uma prática que vão alterar um pouco isso, né? Porque ainda ele traz uma nova versão disso, mais light, né? Versão kiwi, assim, que é justamente, tipo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, então beleza, se você também não for igual a ele, você também vai pro inferno, entendeu? Só que ser igual a ele é um pouco mais fácil do que matar o próprio filho, pelo menos isso, né? Na verdade, Enfim. eu acho que Jesus radicaliza. É o contrário. Jesus radicaliza no ponto de falar, não lembro qual é o trecho da Bíblia, que fala se matarás, se terás de responder ao tribunal. E Jesus daí fala, pois eu vos digo. Ele fala isso e depois fala, pois eu vos digo, se encolerarás, coisa do tipo, se tiver raiva do próximo, terá que se julgar no tribunal. Ah, fala isso? Fala, ou seja, é a radicalização da pacificação. Entendeu? Nossa, não. É um pacifista radical. Não conhecia essa. Tem um trecho da Bíblia Mas que fala isso. O trecho que todo mundo conhece também é a de dar outra face, né? Tipo, Exato. não sei exatamente É a o que falar, radicalização mas é uma coisa- da pacificação, certo? Então, e tem outra frase, né, dele, que é um versículo, se não me engano, curto, que representa bem também essa questão que você está falando de ser pacífico e tal, né? Que é irai-vos, mas não pequeis, né? Tipo assim, vocês são humanos, eu também sou um humano, eu sei como que é isso, todo mundo sente raiva, né? Percebe injustiças, tem vontade de mudar as coisas, fica puto, mas não é por isso que eu vou lá e vou bater no outro, né? Eu vou fazer uma coisa que Deus desaprovaria, né? Ou que Ele mesmo desaprovaria enquanto caminho do amor, né? E do bem, Exato. né? Do respeito às leis divinas e tal. E eu acho isso bem legal, assim, eu gosto bastante. Mas realmente, isso é uma coisa que esse discurso que Jesus traz, né, da função do amor em relação ao sofrimento do outro, com certeza não está na passagem do Abraão indo matar o filho, né? Tipo, não é o mesmo Deus fazendo a mesma coisa, isso é definitivo, né? Então isso eu acho que o episódio mostra bem, assim, né? Um Deus tem uma característica, digamos, mais violenta, o outro tem uma característica mais tranquila. Só que, uma representação extremamente caricaturizada, mas de um jeito que com certeza irrita os cristãos, porque além de caricata, ela ultrapassa o limite da sensatez, assim, eu acho. Porque ela não mostra simplesmente um Deus que só é irado e tão justo que acaba sendo severo demais, assim, né? Que não tem amor. Ele passa disso, ele passa a ser violento e sádico e
que é o que muitos ateus, né, como muitos ateus descrevem, né, o Deus da Bíblia, que é um Deus sádico e tal, né, que criou um mundo só para ele, para o seu bel prazer. Enfim, essa discussão dá para ir muito mais a fundo do que simplesmente dizer que Deus é um Deus sádico. Exato. E ele é um cara que está criando uma violência gratuita ali, né, que está se divertindo, por trás dos planos ele está tentando pegar a Maria, sabe? E ele, no fundo, ele é fraco, ele apanhou do Lúcifer. Então, tipo, ele é cheio de contradições, enfim. eu acho que nesse ponto aí que você falou, que chega, né, chega a dar em cima da Maria e apanha pro Lúcifer e é brincalhão, assim, sacanagem, sacana, esses pontos eu acho que não tem que interpretar tão mais a fundo, não. Botaram ali realmente pra provocar, propositalmente, pra provocar. Aí que tá, Pra incomodar realmente o cristão. Agora tem que entender de fato. Por que incomoda tanto? Porque você tá desdeusificando o Deus. Tá botando Deus na condição de um humano falho. Pra caramba. Um Deus que nem é humano na Bíblia, né? É aquele Deus etéreo, né? Um Deus transcendente, né? Que ele praticamente nem está em contato com esse mundo. Cada vez que ele entra em contato, ele se representa em forma de outro objeto, né? Só Abraão viu ele uma vez. Abraão não, é Moisés. A grande beleza que os cristãos veem na mensagem da Bíblia é de um Deus que por amor se rebaixou à condição de homem. Sim. Só que um homem perfeito ainda. Sim. Agora, Porta dos Fundos rebaixou Deus na condição de homem porque Deus é egocêntrico e um Deus totalmente um homem totalmente falho. Ou seja, entende? É totalmente diferente do Deus retratado dos cristãos. Exato. E de modo totalmente e aí, conflitante. Outra coisa, aí olhando para o lado de Jesus, né? Por que eu acho que ofende tanto um cristão olhar essa imagem de Jesus? É aquilo que você falou, além de ele já ter, né, na história original, Jesus já é uma diminuição, né, de Deus, tipo a infinitude colocada dentro da finitude e tal. Mas além disso, ele ultrapassa de novo o limite da sensatez religiosa. Porque Jesus, no episódio, ele é infantil, né? Tipo, sim, ele é mimado. Ele é incapaz de fazer muitas coisas. Ele é gay, né? Que é uma coisa que a grande maioria dos cristãos vai uma afronta dizer direta. Que é um pecado, né? Ele é perdido, né? Ele tem uma crise de identidade. Ele vai pro deserto para tentar se encontrar, saber quem ele é e tal. Ele é ingênuo e ele é tolo. No deserto, né? Nessa crise de identidade, ele é convencido pelo próprio diabo, tipo, que para ele deveria ser a presença mais óbvia da falsidade. Ele é convencido pela falsidade da maneira como ele tem que se encontrar, ou seja, o próprio diabo mostra para Jesus qual é o caminho dele. Tipo, olha, essa é a maior heresia da história, assim. Olha uma anotação. Ele é mimado, ele é inseguro, ele mente que foi pro deserto, tipo, sei lá, nadar, ele mente quem que é o cara, tá ligado? Jesus é mentiroso. Enfim, então, tudo aquilo que seria possível de você colocar em Jesus para irritar um A proposta mais direta, já que nunca foi escondido da produção do Porta dos Fundos, pelo menos do Gregório, do Vivier, que fez Jesus, ele fala com todas as palavras: se aquele tema é um tabu, é dele que eu vou tratar e eu vou tratar da maneira mais afrontosa possível. Ele já falou isso muitas vezes, com todas essas palavras. Ele quer ser chocante de propósito para causar debate. Exato. E chamar atenção para algo que para ele é importante discutir sobre, porque está causando muitos problemas na sociedade, algo assim. Exatamente isso. Ele não faz essa afronta, tipo, puramente na zoeira, ainda que o resultado da afronta é pura zoeira. Ele realmente fala que o objetivo realmente de fazer essa afronta é esse que você falou, é causar o debate. Se ele quer fazer isso, ele está conseguindo. Exato. Tá fazendo a gente gravar esse podcast, pô? Não, claro. Tipo assim, é que eu me pergunto, né, quando eu assisto, será que não existiria uma outra maneira de ser extremamente criativo e inovador sem ter que causar tanta comoção negativa no lado que você quer criticar? Porque assim, quanto mais você faz uma crítica louca, né, na louca, tipo,
jogando qualquer argumento só pra irritar, só pra causar debate, Mas você amplia as chances do outro não te ouvir. fortalece a Você polaridade. cria dentro do outro a necessidade de olhar para aquilo, mas ele vai olhar para aquilo numa postura de defesa, automaticamente. Ele não vai se questionar e falar, nossa, realmente, o do Vivier e o Porchat fizeram esse episódio, né, e realmente tocou profundamente na crença que eu tenho e me faz questionar, né, no papel humano ou divino de Jesus. Não, ele vai olhar assim, nossa, esse cara é um idiota, esse cara é um, sei lá, um retardado, é um esquerdopata, né, tipo, meu, vou deletar esse canal, vou denunciar ele, e Eu a acho pessoa que- vai mais na igreja ainda, Eu acho sei que lá. nesse sentido ele realmente não pensa a fundo e ele Sim, acha... sim. É que eu acho que ele talvez seja descrente com a conciliação com pessoas que já estão nessa altura do campeonato que vão pensar desse jeito. Eu acho que ele Eu acho que tem ele, isso já. Acho que ele se comprometeu tão a fundo com o papel de crítico loucão e até inconsequente, né? Que ele não consegue mais assumir uma postura do crítico sensato. Me que é o que a parece gente está tentando fazer aqui, ó. Me parece que pelo menos no campo das ideias, de críticas, ele quer uma guerra mesmo. Ele não tá aí botando isso aqui para tentar causar uma reflexão e chamar pessoas que pensaram diferente para o outro lado. Não, é uma guerra mesmo. E olha que legal, várias coisas convergiram agora, 3 coisas. O verdadeiro propósito dele parece ser justamente isso, de explicitar que existe uma guerra dentro dele, na forma como ele expõe, né, a imagem pessoal dele Fábio Porchat era dentro cristão, da sociedade. Era. Deve ter questões biográficas bem importantes ali, ranços com a forma de atuação cristã dos pais, ou da família, ou dele mesmo, ou sei lá, da igreja, né? E fica bem evidente essa questão da guerra, do meu bem versus o seu mal, né? O mal cristão, né, que eu estou criticando, versus o meu bem, que é o da pura crítica, né? Também não propositiva, não se propõe o que eu coloco no lugar, né? E a única coisa que permanece verdadeira dentro do episódio, que permanece cristã, é a luta do bem contra o mal, né? E o bem e o mal no episódio fica extremamente escancarado, né? A luta do estilo Dragon Ball Z, que depois vira Matrix, né? O cara, tipo, entra dentro do corpo do Santana como se fosse o agente Smith, né? Que explode depois, uma explosão de sangue ali. E o Guaraná Jesus, olha aqui, ó, a maior símbolo, a concretização de todos esses conceitos, né? Olha, o azul do bem, o vermelho do mal, a figura de Jesus no meio, né? Se sobrepondo a luta do bem e o mal, que é o Velho Testamento que está atrás, né? Jesus aparece na frente disso. E o Guaraná Jesus também, tipo, é um símbolo, né, da crítica social, né? Porque lá no norte, no nordeste, a Coca-Cola nem conseguiu entrar muito, né? Não conseguiu suplantar o Guaraná Jesus, né? Porque a Coca-Cola é o demônio capitalista, né? E lá no nordeste isso não vingou, né? Então, tipo, isso estereotipifica mais ainda, né, a nossa conversa. Isso é verdade. Eu acho que merece até abrir esse Guaraná Jesus e liberar esse espírito polêmico e humanizador de todas as coisas. E que traz a verdade. Eu botei a minha primeira anotação antes Cara, mesmo de nossa, começar o vídeo. É do mal, ele é vermelho. Eu achei que era azul. Não, ele é rosa. Caramba, velho. Caraca. Você quer? Quero. Seguinte, minha primeira anotação antes mesmo de começar o vídeo, que isso eu acho que a gente falou muito pouco. O quê? Sendo que foi uma das coisas mais impactantes desse vídeo. O quê? Pelo menos em relação à visão dos cristãos. Jesus gay. Por que ofendi tanto? E eu botei logo em seguida, enquanto eu assistia o vídeo. Estar com gay é estar com o diabo. Se você pensar, é isso. Jesus, ele como um gay, ele tava na presença do diabo. Tava flertando com o diabo. O sair do armário dele é causado pelo diabo, né? Tipo, o diabo possibilita a verdade... Parece que eu tô tomando A chiclete. verdade baixa dele, né? Tipo, de acordo com o cristianismo. Enfim, eu não sou um defensor da homossexualidade, tipo, mas também não acho que é um mal a ser combatido. Tipo, pra mim é um aspecto do comportamento humano que está aí, dado, e
Você não é defensor, Será? então, Eu no não sentido sou gay de também, não tô no incentivar, universo gay, certo? Hã? Você não é defensor no sentido de incentivar. É, assim como eu não incentivo ninguém a ser palmeirense, não incentivo ninguém a querer parecer que é um cachorro, ou eu não incentivo ninguém bom. a querer ser gordo nem magro, sabe? É que soa mal essa sua afirmação, porque meio que parece você tá falando que uma pessoa escolhe totalmente ser gay. Tipo, Você acha que pareceu isso? me soou assim. Porque você comparou com ser palmeirense e você falou que não é um defensor de ser gay. Eu entendi o que você quis dizer, mas foi incompleto. Ah, pode ser. Mas eu acho também que quem torce muito forte por um time também fala. Você vai ver muita gente dizer assim, eu nasci atleticano, eu sou corintiano desde a barriga da minha mãe. A pessoa que é muito fanática por algo, eu não estou dizendo que o gay é gay porque ele é fanático pela sua sexualidade. Mas enfim, quando alguém gosta muito de ser aquilo que é, né? Ou faz muita força para reforçar a imagem daquilo que quer ser ou daquilo que já é, ela tem essa sensação, ou pelo menos é o que aparece no discurso, de que ela sempre foi assim. Esse podcast Nunca passou por um permite momento de peido? escolha. Deve permitir, só não sei se pega no áudio, né? Não, permitir peido, não cagar, né? Eu tava com muita vontade. Então, mas a gente tava falando basicamente do... Sim, que Jesus uma pessoa gay. que Por que é afirma... um problema Jesus ser gay, né? Exato. Basicamente. Claro. Enfim, porque um dito da Bíblia foi constatado e teimou isso até hoje. Algumas coisas foram derrubadas, outras perduram até hoje. Pois é, isso é parecido um pouco com a ideia de que Jesus sempre é retratado branco, sabe? Pois é. Um Jesus europeu, europeizado, né? Sendo que provavelmente ele era moreno, ou talvez até quase mais negro, assim, né? Tipo, questão de cor, né? Não tô falando de raça, nem de... Sim. Até porque ele era semítico, né? E os semíticos muitas vezes não são super negros, né? Em termos Sim. de cor. Mas enfim, por que eu acho que isso é um problema cristão? Porque, cara, na Bíblia, eu não sei dizer em qual passagem que está isso, mas eu sei que, pelo que se fala tanto, né? Tanto no meio cristão como fora, tem passagens que mostram que ser gay, ser homossexual é uma espécie de sodomia, né? Uma profanação da natureza do homem, né? Da perfeição, ou daquilo que é próximo da perfeição, da maneira como Deus criou o homem. E que contra a natureza biológica de gerar filhos, né? Claro, Também. eu acho que tem a ver com isso, assim. E também tem toda a questão psicológica, né, do medo de entrar em contato com uma sexualidade paralela, né? Tipo assim, se eu sou um homem hétero, rígido, e eu só de pensar, né, em ter uma experiência homossexual, aquilo é tão absurdamente diferente daquilo que eu tento ser que me causa uma repulsa, assim, quando eu vejo aquele assunto, porque eu não tenho defesa, né? Dentro daquele assunto eu não sei me virar, né? Eu não sei o que fazer, então eu repudio completamente, e daí eu acho aquela passagem na Bíblia que me confirma isso, né? E que talvez tenha sido escrita dentro desse mesmo espírito de repúdio, que é um grande medo de não saber lidar com algo que, na verdade, está muito... É algo que dança ali dentro da natureza humana, no fundo, né? A possibilidade de tipo de relações homossexuais. Né? Que você é criado de um jeito, numa cultura que te fala que é correto você ser de um jeito, e há uma possibilidade de você se sentir atraído por um jeito contrário àquilo que foi te ensinado. Tem isso também, né? Ou seja, tem muita força ali artificial sendo colocada para fortalecer e até enrijecer a imagem de que o homem tem que ser exatamente assim. Daí só pode ser obra do Jesus diabo. é total ao contrário daquilo, então Jesus ele representa uma desordem total, né, da natureza divina, assim, tipo, não tem mais direção, não tem mais sentido, não tem ordem, não tem separação, não tem preto no branco, né, não tem bem e mal, daí relativiza tudo. Sim. Então dá aquele medo da bagunça, né, o medo de Doutor que nada Jesus mais faça começa a sentido, o figura. medo de que de repente a Bíblia não está toda errada, enfim, sei lá. Interessante Seria que você botou essa dualidade, e eu escrevi também antes mesmo de assistir o vídeo, que é Deus Jesus ser igual
punição e paz. Você falou que o especial ele retrata esse Deus, Pai e Jesus com essa dualidade. É interessante ver como tem pontos muito claros que a gente vê, e eu acho que os cristãos eles ficaram... Talvez minha crítica em relação ao especial seja esse. Os cristãos que assistem e ficam putos, eles focam muito mais no ponto de ser Jesus ser gay, de Deus ser um cachorrão, mas eles não têm visão dessas críticas, que são mais profundas, que é uma dualidade que existe na Bíblia. Tipo, entendi. Eles não... Por exemplo, talvez para eles não chame tanta atenção o fato de que existe, de fato, um Deus que tende a ser mais colérico, mais... talvez até vingativo em algumas passagens. Ou punitivo, né, pelo menos. E um Deus, né, depois que traz um discurso que De tenta tolerância, reequilibrar a balança de... para um lado mais humano, né, de tornar a nossa vida mais suportável, com menos sofrimento, e tentar fazer o nosso ambiente aqui agora ser um pouco já mais paradisíaco, ou menos infernal. Que a retratação antiga de Deus é que a Terra já era quase que um ambiente só para você esperar o céu. Agora Jesus traz a propósito que não, a gente já pode curtir nossa vida já na Terra antes de ir para o céu. A gente já pode ter prazer da graça Eu não sei na se Terra. eu acho que ele não chega realmente a dizer que o céu pode ser aqui. Mas ele fala assim, essa vida pode ser menos sofrida. Basta que a gente trate o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? Sim. Ou não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a você mesmo, né? Então, mas... mudando um pouquinho aqui de assunto, eu acho que o episódio, né, a produção, eles dão 3 tiros no pé. Que, mesmo que eles tenham tido muito sucesso, né, nessa questão de querer criar polêmica a qualquer custo, né? Eu acho que eles dão 3 tiros no pé. É que eu acho que eles estereotipificam a personalidade de uma pessoa gay, né? Ele é extremamente, sei lá, chama de afeminado, ele é um gay ingênuo. Foi uma representação homofóbica de gay, praticamente. Eu não sou... Eu também achei que, isso. sei lá, se eu fosse gay, eu acho que eu não ia gostar de olhar assim, sabe? Tipo, beleza, você quer contemplar exatamente. a imagem de Jesus, que é uma imagem religiosa. Eu acho que no não... universo homossexual, por que você tem que retratar aquilo que eu sou, que é um gay? Né? Que, quando você tenta me dar visibilidade, por que você me retrata como um idiota, sabe? Essa é a impressão que dá um pouco mais... acho que... E aí? Até que ponto isso realmente é um tiro no pé? E até que ponto eles estão apenas demonstrando, olha, a gente não está criando barreira para ninguém, a gente pode atingir todo mundo. Exato. Até que ponto pode ser isso? Exato. Aí tem 2 problemas aí, que é o compromisso com a luta, né? O compromisso com essa coisa do fodeu, tô na guerra, né? Contra a convenção social. E aí você sai dando porrada pra tudo que é lado, né? Você vai na cara de todo mundo. Você seu amigo também, só pra justificar, pra ninguém poder dizer que você tá errado, né? Tipo assim, não, mas você critica só o cristianismo. Não, eu critico todo mundo. Eu bato todos os meus amigos, sabe? É tipo que você fazer, pra deixar mais evidente ainda, né? Como ficou ruim isso, eu entendi o que você quis dizer. Só um exemplo pra deixar mais evidente, é como se eu fizesse uma representação do negro totalmente estereotipado, que não sabe porra nenhuma, macaco. Falando que não poderia, tipo, ninguém tá isento da zoeira, sendo que na verdade é racismo. Tipo isso, eu acho, sabe? Eu acho que foi um fogo amigo. Eu também, achei bem também senti meio isso. Eu não sei posso se é super afirmar pesado, com não, certeza não porque eu não sou homossexual. Seria interessante ver a opinião de um homossexual sobre isso. Claro. Enfim, esse é um tiro no pé que eu vi. Outro tiro no pé foi zoar religiões que nem estão no Brasil, praticamente, que não causam problemas sociais aqui. Provavelmente o cara nem sabe direito. Também aqui eu estou generalizando, né? Não sei o que o do Vivier e o Porchat realmente sabem sobre isso ou não.
Mas eu imagino que eles não conheçam, talvez tão profundamente ou na pele, né? Qual que é o problema do budismo na Caxemira, por exemplo, ou do islamismo. O que isso realmente causa no cotidiano das pessoas para eu ir lá e criticar aquela filosofia ali, sabe? Já que o objetivo do episódio é uma crítica social que tenta levantar pontos de debate, né, para a gente observar aquilo, repensar aquilo, remodelar aquilo. Por que ele traz um negócio lá que é uma religião do Oriente, sabe? Nesse ponto que eu... Tipo, pra mim foi um fogo amigo de novo, sabe? nesse... Tipo, por que você tá criticando um negócio que não tem nada a ver com o contexto do episódio, sabe? Então, É simplesmente de novo, pra dizer que, não, eu critico todos, eu não tô criticando só o cristianismo, sabe? Mas é desnecessário, cara. Então, é nesse ponto que eu reforço. Eu acho que eles produzem, têm o objetivo primário de fazer crítica à cultura cristã, sim, porque é cultura vigente no Brasil, principal hoje. Mas eu acho que daí na hora de fazer a fundamentação, cada piada, então não pensam tão a fundo, só pensam, é uma tirada legal. Exato. Budista, vamos retratar assim, vai ser divertido. Não pensou a fundo. Exato. Eu imagino que tenha sido isso, não Aí, me pareceu ter profundidade nenhuma. Exato. Aí que tem dois pontos, eu acho que torna difícil para muita gente apreciar, talvez, esse episódio, que é justamente, ele tem um caráter que é um pastelão a qualquer custo. Eu zoo tudo, porque isso é uma comédia, foda-se. Sou o Charlie Chaplin, sei lá, o Charlie Chaplin tem fundo social também, mas sei lá, sou o gordo e o magro que zoa tudo, sabe? Por outro lado, tem a intenção clara de crítica social e de colocar temas ali no meio desse pastelão justamente para causar comoção, né? Como é que uma coisa tão importante pode estar dentro de um pastelão, sabe? Só que daí a pessoa que está olhando, ou ela vai olhar só o lado comédia, que provavelmente é quem não se ofenderia por nada daquilo porque não se identifica, então a pessoa só vê comédia, sabe? E daí de repente nem fica tão engraçado. E daí tem a pessoa que se ofende e ela olha só o lado da crítica e daí acha que a comédia é uma bosta, porque tipo, se você está usando a comédia para me criticar, então isso nem é comédia, isso não tem qualidade, isso é um humor de péssima qualidade. Inclusive eu vi alguns críticos, né, que só conseguiam observar esse lado, ou seja, ele não conseguiu cumprir a sua função de comédia crítica, ele se tornou só uma ofensa para quem ele realmente queria criticar, assim, eu acho. Não faz a pessoa que está assistindo, que tem uma opinião já pró-cristianismo, A impressão que eu tenho... fundamentalista, sei lá, como de falar os mais tradicionais, repensar como eles são. Mas é o que eu falei desde o começo. Eles não, eu acho que a proposta deles não é essa, é simplesmente abrir uma guerra. Talvez seja nosso papel como polemistas secundários, né, que pegam a carona do bonde principal, de trazer à luz o que realmente está sendo colocado ali dentro como crítica, né? Tentar fazer uma ponta. Enfim, e o terceiro tiro no pé que eu vi lá também foi, além da crítica gratuita a outras religiões, a estereotipificação dessas religiões também, né? Tipo, o cara do Rastafari, Eu sou o chapado que eu não doido. entendi se é o Jah ou não, acho que o Jah não Jah. podia ir, né? É já. Era Jah. Tipo, Deu a entender, pelo menos, que era já. pra começar já tá errado ali, né? Allah que não podia... O Allah não pode aparecer porque, de acordo com o islamismo, ele não pode ser representado. Na Tipo, verdade, eu achei que... Pode ver, nas mesquitas não existe representação de figuras, é só escritos ou figuras geométricas. É mesmo, eu não tinha identificado desse Não jeito. pode, eu tinha não pode. identificado só como um trocadilho bem tosco. Ah lá. Daí, tipo, não tá lá. Eu tenho identificado só raso, desse jeito. Não, acho que é uma coisa bem conhecida, acho que eles uniram a piadinha tosca com o fato real de que não pode representar. Assim. Se for isso, foi bem sacado. Enfim, como piada foi um bom trocadilho. Mas enfim, mas daí o Rastafari, pra começar já tá errado, que o Jah não é um cara de dread, entendeu? Talvez muitos Rastafari vejam assim, mas historicamente não é. O Jah seria a segunda vinda de Cristo, né? Que inclusive já aconteceu na figura do presidente, lá, o ex-presidente da Etiópia, que era o Haile Selassie. Mas esse toda é o uma negócio. história. Enfim. A Mas, enfim, representação não é nem de esse o todos tiro do os pé. outros deuses que estão ali é a visão brasileira desses outros deuses. Mas os outros até estão mais ou menos ok, assim, o Allah realmente não aparece, porque ele não tem representação física, que lembra até um pouco o Jeová, né, e o Elohim. Daí a Shiva, né,
azul e tal, que é realmente como os indianos representam muitas vezes, e o Buda com aquela tunicazinha, meio gordinho e tal, e o Buda na maioria das estatuetas budistas realmente é meio gordinho. Esse Buda, né, o Siddhartha Gautama. Mas enfim, só que o Rastafari foi extremamente tosco, eu achei que esse é o real tiro no pé ali, que é tipo assim, a estereotipificação de novo, né? É um maconheiro que tipo vê um fato meio paradoxal, fica extremamente impressionado e fala: nossa, que coisa louca, meu, daí só pra tipo fumaça no maconha, e ele tá doidão sempre, sabe? Por mais que seja mais ou menos verdade, você não pode pegar uma religião inteira e dar só 2 nomes para ela, 2 características e dizer, sabe, isso aqui é uma religião. Por que não pode? Ah, tá, você pode, mas você vai irritar um monte de gente, tá ligado? Mas é isso que eles querem fazer. Só que ali você tá irritando. Por que você tá irritando o Rastafari, velho? O que o Rastafari fez pra você, tá ligado? Será que o Rastafari se irrita? Hã? Será que o Rastafari realmente se irrita vendo isso? Pode ser que não. Pode ser que ele só dê risada Não sei, e realmente pense, ficou claro. engraçado. Ou só olha assim, Pode ser. eu por exemplo, não achei graça, mas não tô irritado, entendeu? Claro, não, Pode ser. Às vezes é tão curto também que nem dá tempo de virar uma ofensa, né? Pode ser. É que eu vi como... eu vi dessa maneira. É que talvez também porque eu simpatizo um pouco com algumas visões de mundo do budismo e eu achei, tipo, estranho retratar ele como um idiota que só fala bobagem, sabe? Que Só fala bonito. tá escondendo a tolice dele numa falsa sabedoria. Eu acho que não é assim, né? Eu fiquei tipo, tá, por que você critica? De novo aquela coisa, eu critico então eu critico todo mundo pra ninguém dizer que eu tô errado e tô sendo incoerente, né? Ele na verdade só tá sendo raso falando, vou encaixar um monte de deuses conhecidos pelos brasileiros nessa cena. Daí botou Buda. Daí pensou, como o brasileiro enxerga o Buda? Desse jeito. Vai ser engraçado retratar assim e pronto. Claro. Não acho que não pensa a fundo. Eu também acho que não chega a ser um pensamento num nível racional de escolha, né, de roteiro, vai ser assim, assim, assim. Mas acho que o que está por trás do... Por que eu acho isso engraçado? Eu acho que é isso que eu falei. Sim. E nisso que eu tô falando que eu acho que foi a lógica de produção de roteiro. Uma metralhadora de piadas, uma metralhadora de tiradas. Porque no fundo do humor tem uma razão. Nada é engraçado por acaso. Com Por isso que certeza. uma pessoa As coisas ri de são... uma coisa, outra pessoa ri de outra. Às vezes uma contradição engraçada, retratada de Não uma existe maneira uma cômica. natureza cômica nos fatos. Sou eu que trago o significado cômico porque acontece isso e é baseado no reflexo daquilo que eu acredito, né? O que eu quero ver. Enfim, esse foi o terceiro tiro no pé que eu vi. Mas enfim, pra mim em geral, resumindo, na verdade você até me convenceu de que tem um lado bom do episódio, que é de trazer a polêmica mesmo, justamente por deixar tão absurdamente escancarado algumas contradições, só que eu acho que deixa muito ao Deus dará, deixa muito livre demais o que poderia estar sendo a crítica real deles ali. Parece que é só mostra a contradição, coloca um monte de sujeira em volta e toma aí, se vira, galera. Se tem sabe? críticas principais, eu acho que dá pra falar 2. Uma muito claramente é o fato de Jesus ser gay. Não sei, eu acho que eu não tenho dúvida. E outra é do fato realmente de ter esse contraste entre um Deus mais punitivo, um Deus mandativo e um contraste com um Jesus que é tolerante, um Jesus que fala que cada um tem que ter o nosso caminho, que todos, inclusive é uma das mensagens finais, tipo, realmente lá a cena toda Matrix dele explodindo de dentro de Orlando, que fala que todos temos Deus em nós, inclusive o diabo. Puta heresia. E vem da Bíblia, cara, isso. É retratado de uma maneira cômica, mas é uma mensagem Em bíblica. certo sentido, tudo bem, tipo assim, que o diabo também um dia teve uma natureza de luz, né? Tanto é que Lúcifer significa, né, alguma coisa a ver com luz, né? Sim. Caído da luz, sei lá. Não sei se é isso, mas tem a ver com luz. Sim. Ou seja, ele tem uma história em que ele fez parte, né, da natureza de Deus, ele foi inclusive criado por Deus, né? Mas assim,
pela Bíblia, ele foi feito para ser destruído, né? Ele não foi feito para ser regenerado através da mensagem de Jesus, né? Ou de encontrar nele de novo a semente divina que restabelece ele como uma figura do bem. Né? Ele é necessário que ele seja destruído para que o mal seja consumado, para que toda a história da Bíblia faça sentido. A Bíblia precisa que exista o mal para que a história faça sentido. Então o diabo não pode nunca mais ter uma Jesus cegueira não divina dentro Jesus dele. e Então, Deus isso é não uma seria heresia. importante sem diabo. Exatamente, precisa existir o diabo. Isso é o que a inscrição não reflete. Essa é uma verdade chata, talvez, para os cristãos. Aliás, nem o próprio especial traz essa reflexão da verdade. Talvez se alguém A gente- parar para pensar muito, né? A Porque gente- para mim eu já pensei muito sobre isso, né? Sim, isso Se aí hoje na for verdade é nação o cristã, princípio. né? É o princípio do taoísmo, eu acho. Talvez De tu fale um ter pouco disso. luz e trevas, que fala bem claramente através do yin e yang. É, que o bem e o mal, né, os pares de opostos, eles são circunstâncias momentâneas ou espaciais, né, que dependem muito do olhar do observador, né. O bem e o mal que eu atribuo, né, as coisas. Isso é bom por causa que isso fez bem pra mim, isso é mal porque não consegui o que eu queria. O meu grande problema com o cristianismo é realmente de trazer esses dois aspectos, lado de luz e lado de obscuridade, como dois opostos, sabe? Dois lados em contraste e conflito, enquanto há outras culturas, religiões que traz na verdade uma relação de complementaridade, um tão essencial quanto o outro. E que pode estar simultaneamente em medidas diferentes na nossa vida. Já existiu essa leitura, onde o dualismo ele não é uma guerra pela destruição um do outro, mas que são complementos necessários, né? Já existiu essa leitura da Bíblia no cristianismo mais primitivo, assim, mas ela não é muito popular. Ela não ajuda muito as igrejas, digamos, a se perpetuar. José injustiçado ou uma versão mais humana dele? Nossa, olha que engraçado, de novo, o José ele é tão ridículo e tão desnecessário e inconveniente, e até aqui a gente não falou dele. Olha que bizarro. José eu acho que só é mais uma figura cômica do que de crítica mais profunda nesse especial. Eu vejo assim. Eu vejo assim, olhando pelo lado Mas do humor prático. o lado mais interessante, talvez, que tem uma crítica mais profunda, é na hora de Jesus falar quem escolhe, fala que prefere José do que Deus. Que apesar de imperfeito, ele foi um pai presente, um pai mais verdadeiro que deu a liberdade para ele. Na cena que Jesus fica confuso e não lembro se era falar quem ele aceitava José como pai, como apesar de ser falho, apesar de errar muito, ser alguém presente, alguém que dá a liberdade dele ter o próprio caminho, a Deus. É verdade, tinha essa coisa da liberdade do caminho. Pelo menos ele deixa eu ser quem eu quero ser, uma coisa assim. Isso. Isso que eu achei engraçado também. O personagem mais, digamos, insignificante em termos de peso, assim, né, de dar os rumos, né, do episódio. E até na Bíblia também, ele é um personagem que É só quase um coadjuvante, né, se for ver. Sim, é só o Ele cara era que... necessário, né, ele é um cara que apoiou a Maria, ajudou, tipo, eles a fugirem do Herodes, né. Tipo, ele foi super necessário. Apesar de ele ter sido extremamente necessário, né, na história de Jesus e tal, de ter ajudado, né, eles a fugir do Herodes, né, no deserto, eles foram até o Egito, né, se não me engano. Ele é uma figura mais ou menos apagada, né, na Bíblia em geral. A Maria, apesar de nos 4 primeiros evangelhos ali também não estar super presente, ela tem um livro inteiro, né, sobre ela na Bíblia católica, né, que na Bíblia evangélica não tem. Enfim, é uma figura muito mais ativa e importante, né, dentro do cristianismo. E muitas vezes é até mais venerada que Jesus e tal. Enfim,
Mas e José ali no episódio também, ele aparece como se fosse esse cara, tipo, um inútil, assim, um inválido, que faz tudo errado, ele é sem graça, ele estraga a comida das pessoas, tipo, toda a marcenaria dele, né, a carpintaria dele serve só pra, tipo, servir de apoio lá pro teclado do diabo, tá ligado? É um bostão. E é engraçado que no episódio ele é a única pessoa que não é um filho da puta, assim, ou que não tem alguma coisa que é considerada pecado, né, pelos cristãos, assim. Isso eu achei interessante, assim, não sei explicar porquê, mas dá a impressão que justamente, assim, por ser uma figura apagada na Bíblia, né, mais ou menos apagada, ele ganhou um espaço para não ser criticado, ou seja, por você não ser tão importante para o cristianismo, a gente não vai te criticar tanto, né? A gente só vai colocar você como ridículo, assim, né? Tipo, eu achei interessante, assim, não sei se é bom ou ruim isso. Uhum. Tá, acho que a gente já tratou disso. Eu vou lista, não precisa comentar sobre tudo. Tipo, eu perguntei, houve exagero na sátira? Nossa. Claramente houve. Será? Por que atacar mais a religião cristã do que outras? Daí isso já está respondido porque é a religião mais vigente, a cultura evangélica principalmente aqui no Brasil. Claro. Pega no pé do misticismo, tira a epopeia dos contos bíblicos. Eu acho que o tom que eles tratam realmente fala de coisas mundanas, assim. Levar um presunto. Um porco, você fala, não, presunto. Entendeu? Eu acho que apesar de ser piada, é piada bobinha, que tira esse tom de algo épico que a Bíblia trazia e traz o personagem muito mais próximo, muito mais humano. Entendi. Sabe? Isso até foi uma coisa que eu anotei como ponto positivo aqui. Tem 3 coisas que eu coloquei como ponto positivo, na verdade, no episódio, que uma é justamente isso, que é uma humanização dos personagens, né, que tira esse caráter mítico deles, quase como se fosse uma mitologia, né, que é visto como mitologia pelos estudiosos de religião, e coloca, né, acontecimentos históricos lá da época, né, da história da Bíblia, num contexto atual, né, tipo, muda o nome de alguns objetos, né, traz a questão do vegetarianismo, tipo, que talvez aconteceria hoje no jantar, né. Sim. Isso é legal, porque cativa o público, né, cria esse ambiente, né, que prepara para crítica, assim, né, para o absurdo, né. Enfim, é isso. Outra coisa que eu tinha notado eu já falei, na verdade, que eram as críticas sociais, né, e essa relativização dos preconceitos que tem um fundo histórico e tal. Enfim, não consegui achar tantos pontos positivos assim. Eu anotei aqui também que o humor deles é bastante baseado numa inserção de referências modernas brasileiras, como você mesmo falou, vegetarianismo, ou falar pra ver ou pra comer, né? Beleza? Para realmente aproximar mais o povo. 40 dias no deserto, provocação, um mero conto épico. Realmente, tipo, a gente escuta a história de 40 dias no deserto de Jesus, a gente, totalmente acredita, né? Os cristãos acham que nossa, muito massa. É um conto mas não vê Jesus como ser perfeito, simplesmente superou, não pensa a fundo O que ele estava fazendo que lá, ele estava fazendo lá. como é que ele sobreviveu. Se houve dificuldade, entendeu? Eu acho que esse especial ridiculariza isso ao ponto de, na verdade ele estava fazendo putaria. Pronto. Ninguém aguentaria 40 dias no deserto. Acho que é uma passagem mais ou menos bem explorada, assim, por alguns pastores e tal, pelo que eu já vi em igreja, assim. Acho que tem até um certo grau de detalhe do que aconteceu lá, né? Não, tudo bem, ele é bem explorado por alguns pastores, alguns especialistas. Mas, cara, o cristão em geral, o cristão médio, não pensa a fundo como foi a experiência mesmo. O cristão em geral não pensa fundo em porra nenhuma. Nada da Bíblia. O cara nem lê a Bíblia, velho. E se ele lê, ele lê uns pedacinhos, assim, perdido, não sabe conectar as partes. O cara não gosta de ler, sabe? Tipo, mas, eu tenho que ler, tá ligado? Tipo, eu tenho que ler o maior livro do mundo, assim, tipo, que bosta, né? Você não gosta de ler e o seu livro sagrado é, tipo, o maior livro da biblioteca, assim. Tipo, você tá fudido, você não vai entender a sua religião, tá ligado? Enfim.
Mas me lembrei um pouco daquela passagem também, que realmente daí não fala quase nada na Bíblia, que é da juventude de Jesus, né? Sei lá, entre uns 8, 10 anos e os seus 20 e pouco, eu não tenho certeza. Outras coisas que eu anotei Ah, sobre ser o especial trazer uma mensagem de aceitação, de escolha do próprio caminho. Que daí mostra a coisa mais absurda para os cristãos, que é ser gay é algo que você tem que deixar a pessoa seguir. aham. Se a pessoa sente que quer ser gay, isso fica que bem aparente, sente né? que é gay. Essa é uma mensagem bem clara ali, né? Sim, Tipo, deixa quem é gay em paz, ser o que ele quiser, tipo, não enche o saco. sim. Traz todo tipo de ataque ao puritanismo, claro, com Deus cachorrão principalmente. Eu acho que a gente ataca muito mais no quesito lógico do que realmente ridicularizando. Enfim, mas Jesus falou, né, cara? A verdade vos libertará, né? O que eu tô fazendo aqui é nada mais, nada menos do que falando sobre coisas que eu vejo como verdade. Enfim. É que aí vai virar outro assunto, porque muitas das coisas que aos nossos olhos fica absurdo, para os outros é que você tem uma crença forte. Pronto, acabou. Não tem mais o que falar daí. Mas o que eu achei legal da conversa foi que eu consegui trazer vários pontos que eu achei de minha crítica, assim, né, de coisas que eu não gostei no episódio. Você trouxe vários pontos que você não gostou também, mas vários que você gostou. A gente não exatamente criou uma imagem, né, do que é a síntese disso, mas acho que foi legal que teve esses dois lados, né? Uhum. De a gente conseguir se complementar entre o que a gente gostou e não gostou, né? Mas realmente, né, é um episódio que traz bastante polêmica, traz vários assuntos fortes, né? Porque mexe com a nossa estrutura social, na verdade, inteira, né? Não só do Brasil, mas de vários países do Ocidente, né? O cristianismo é um fundamento do Ocidente, né? Da cultura industrializada. E é isso, eu achei massa. Eu achei que a discussão já por si só já fez valer o especial. Toda essa polêmica, tudo é um momento que a gente está vivendo e eles chegam para deixar bem nítido que é algo que a gente precisa sim falar sobre. Se eles abordaram a melhor linguagem ou não, daí acho que não cabe a mim falar isso. Sim. É uma polêmica que está aí faz muito tempo, na verdade, mas que agora acho que apareceu com uma roupagem. Assim, galera, lembra dessa polêmica? Né? Tipo, chamou a atenção de novo, bem forte. Né? E no meio de um momento político onde a questão da religião está muito forte também. Sim. Inclusive hoje, né, a gente viu lá um ataque dos Estados Unidos ao. Não sei, acabei de ficar sabendo ali, né? Morreu alguém muito importante lá do comando do Irã, né? E tem a ver com economia, claro, sim, mas tem a ver com religião também. É um conflito religioso, né, de certa forma. Uhum. Então acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando e esse filme vem trazer essa polêmica que às vezes ela adormece, às vezes cresce, mas que a gente tem que falar sobre ela porque hoje a gente vê, né, justamente onde que pode chegar, né, quando não se fala sobre as coisas, não se tenta chegar num caminho do meio, né, entre tantas crenças e tantas formas de ver o mundo, né. E a gente se despertar e aprender a pensar cada vez mais nisso e desenvolver uma visão crítica para a gente poder viver em sociedade, não só no nosso grupo, mas no planeta, né? A gente tem que sobreviver, porra, é legal viver. A gente tem que continuar. A gente não pode ficar fomentando um tipo de crença só e lá do outro lado outro povo fazendo isso, porque senão a gente vai se matar, não vai dar certo, entendeu? A gente tem que ter um pensamento crítico com a gente mesmo, a gente tem que saber atacar a nossa própria crença. Eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui, de certa forma. Né? No dos contos, eu acho que tudo se resume a um ponto muito básico. Seja mais amor, espalhe o bem pro próximo, não encha o saco do outro. Pronto, acabou.
É, É raso, mas é verdadeiro sim, isso que eu tô falando. tem que readaptar os nossos limites, né? Entre até onde vai um espaço, onde é que eu tô entrando no outro. E esse é um momento de ebulição, né, social de novo aí na história, em que esse limite, né, da pessoalidade está sendo redefinido, né? Inclusive entre culturas, né, agora. Enfim. Mas bem legal. Eu sou o Vitor, esse é meu irmão A gente não se Bruno. apresentou, né? O Vitor e o Bruno. E apresentamos aqui um podcast que vai falar de assuntos polêmicos, cujo nome não temos definido ainda. Entre um take e outro, a gente definiu que quer que seja um podcast permanente, tratando de polêmicas, tentando trazer assuntos da cultura popular, né? Onde a gente tem um mínimo de domínio para falar, né? Onde a gente pode emitir opinião sem falar tanta merda, já que a gente não é super especialista em nada. Mas é isso aí. A ideia é a gente trazer conteúdo de qualidade e uma discussão aprofundada, né, desses temas de uma forma irreverente, né, e sem muitas papas na língua, né, meu? Tocar também em várias polêmicas sem ficar com medo de falar a nossa verdade, né? Mas com a ideia de trazer mais respeito e mais carinho, né, para o lugar onde a gente vive. No fundo é isso. Isso aí. Sem muitas delongas, obrigado por quem viu até aqui. E comenta aí o que você achou do especial, se você achou que foi válida a crítica deles, se eles podiam ter usado outra linguagem. Comente também se você curtiu realmente essa nossa discussão. Mas se você curtiu, dá um curtir aí, né? Um thumbs up aí, clica no sininho e tal, aquelas coisas todas. Dá um feedback também nos comentários. Parece legal. besta, mas é interessante. É um feedback que você estaria dando pra gente. É isso. Até mais. Valeu. Acho que ficou legal, afinal.